Então, Paulo, no capítulo anterior, na mensagem do domingo passado, ele reconhece que nele não havia nenhum bem. Ele reconhece que dentro da humanidade, dentro da sua própria natureza, não havia nada, absolutamente nada, que fosse bom, que prestasse, que valesse alguma coisa. E ele chega àquela afirmação: ó, que homem miserável que sou! Quem me livrará deste corpo de morte ou deste corpo de condenação? E ele chega a essa conclusão terrível. E ele desce as maiores mazelas da humanidade, dizendo que não há como se livrar disso. Mas agora, porém, ele vai entrar no capítulo 8, e ao invés dele dizer coisas assim, tão deprimentes, ele vai dizer coisas maravilhosas, ele vai levar, na verdade, o nome de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente vai parar aqui por enquanto. Esse versículo aqui já daria um sermão inteiro. Porque, olha só como ele começa, agora. E eu quero começar também, nesse momento, já dando um bálsamo para a sua alma, para o seu coração. Um pouco de graça para você. Porque talvez você teve uma semana muito difícil. Uma semana em que você se sentiu, soterrado pelo pecado. Uma semana em que você foi destruído e você tentou vencer, e não conseguiu. Uma semana tal como parece que o apóstolo Paulo estava falando, né? Que homem miserável que eu sou, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu detesto, eu faço. E você talvez vindo para cá nesse momento, ou você aí na sua casa, pecou hoje. Pecou vindo para cá durante o carro, discutindo com a esposa, discutindo com o marido, com os filhos. E chegou aqui falando, nossa, parece que nada muda. Ou você que está na sua casa, está agora aí, refletindo sobre as coisas que você pensou, ou quem sabe você fez. E está dizendo, não vai ter jeito. Mas a palavra de Deus diz que agora, nesse momento, não há nenhum tipo de ato vergonhoso demais que Jesus não possa agora não perdoar. Ele pode te perdoar agora, nesse instante. Nenhuma condenação para você agora. Mas eu vim agora há pouco e pequei, pensei besteira. Agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Jesus te dá perdão agora. Não amanhã, não no futuro, mas também amanhã, também no futuro. Ele te dá perdão agora. É necessário que você saiba disso e tenha isso no seu coração. Mas a palavra que a gente frisou aqui, nenhuma condenação. O nosso mundo é um mundo terrível. Um mundo onde a condenação é grande demais. Existe hoje uma tendência que se chama aí cultura do cancelamento. Você viu alguma atitude de algum influencer, alguma pessoa famosa, de destaque, tá aí das novelas, das mídias, enfim, essas pessoas que expõem muito a sua vida, né, para as pessoas, para a massa, a grande massa, e aí a grande massa vê alguma atitude lá meio suspeita, e não acha legal, e cancela essa pessoa. E essa pessoa é chatada, é condenada, ela é excluída. Nós vivemos num mundo de vergonha, gente. Um mundo de culpa, um mundo onde o peso do pecado está sobre nossos ombros o tempo todo. E a gente vive tentando tapar essas lacunas, em todo momento, em todo instante, a cada atitude, a cada pensamento. Sabe o que nós queremos, na verdade? Nós buscamos ser bons. Até as pessoas sem Cristo procuram ser decentes. Mas não conseguem, também falham, também erram, também pecam. Nenhuma condenação para um mundo onde há condenação, onde há dedos apontados, onde diz você não é ninguém, você não vale nada. Agora nenhuma condenação há, portanto, para os que estão em Cristo Jesus. Isso é importante, nenhuma condenação para quem está em Jesus. O que acontece às vezes, gente, é que nós não conseguimos nos perdoar muito bem. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade com isso. Isso parece ser nobre, mas não é.
é muito arrogante, na verdade. Chegar ao ponto de dizer, eu sei que Jesus me perdoou, eu sei que Ele pagou o preço do pecado por mim, eu sei que Ele me perdoa agora, mas eu não consigo me perdoar. Parece ser elevado, nobre, bonito, mas parece que a gente está invertendo as coisas, não é? Se a pessoa perfeita, a pessoa melhor que existe, a pessoa que é o controlador de todas as coisas, que criou todas as coisas, diz, eu te perdoo. Quem sou eu para não me perdoar? Quem é você para não se perdoar? Ele nos perdoa. E nós precisamos aprender a nos perdoar. Nós precisamos aprender a realmente superar a vergonha e a culpa. Mas também há um outro modo da gente agir às vezes. Como arqueólogos. Sabe o que é arqueólogos, né? Aqueles escavadores que procuram coisas antigas, das antiguidades. Se você não é arqueólogo, talvez você tenha alguém na sua casa, ou no seu trabalho, ou em algum lugar que desempenhe esse papel na sua vida. Eu vou explicar mais ou menos assim. Você está vivendo uma vida, está vivendo a sua história, vamos lá, casamento. Tá você e sua esposa lá, num dia tranquilo, até que não fica mais tão tranquilo, vocês discutem, e aí ela ou ele revive um momento da história de vocês lá, que foi bem chato. Fala, porque teve um dia que você fez isso comigo. Teve um outro dia, você lembra? E revive, e vai revivendo, e vai trazendo à tona aquilo que Jesus já não condena mais. Os arqueólogos dos nossos corações, tanto a gente às vezes faz isso, como as pessoas que nos cercam. Isso é um grande problema, porque nós não vivemos mais debaixo de condenação. Amém? Nós não vivemos mais debaixo de nenhum jugo pesado de escravidão, tanto do pecado quanto da lei. Cristo nos libertou, nenhuma condenação há. Mas sabe qual é o outro problema, outro inimigo da nossa alma? Aliás, o inimigo profundo da nossa alma, o Satanás. E é interessante que ele mente demais, né? Desde o começo ele é o pai da mentira. E ele mente a respeito dos filhos de Deus. Ele vai dizer que os filhos de Deus são condenados e que os que estão aí estão livres. É engraçado demais. Ele vai dizer e vai acusar os filhos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, vai dizer que ele está o tempo todo diante de Deus acusando os cristãos, acusando os crentes. E é a respeito de tudo quanto está fora, as pessoas que não estão em Cristo, ele vai dizer isso mesmo, você é bom, é isso mesmo, você é livre, isso mesmo. Enquanto para nós, um peso muito grande, acusação o tempo todo. Mas há outra parte desse versículo muito importante, que é aqui que está o grande destaque. Em Cristo. Não há nenhuma condenação, mas não é para todo mundo. Essa é a grande mentira do Satanás. Ele fala que as pessoas que estão sem Cristo estão boas, estão livres, estão realmente à vontade. Mas para os cristãos não. E nós sabemos que somente em Cristo há liberdade, há salvação. Não há condenação para os que estão em Jesus. Somente para aqueles que estão em Jesus. Jesus não te condena. É Jesus que não te condena. Eu acho interessante isso, porque eu conheço muitas pessoas. Eu tenho pessoas na minha família, na minha parentela, amigos, muitas pessoas que dizem que parece que Deus está punindo elas por algo que elas fizeram. Elas erram e falam assim, agora Deus ele vai reter a bênção na minha vida. Não sei se você já ouviu frases como essa. Agora Deus vai pesar a mão sobre mim e eu vou sofrer muito. Isso é castigo de Deus. De fato Deus ele disciplina quem Ele ama, mas Ele jamais condena quem Ele ama. Eu não consigo imaginar, quem aqui é pai ou mãe? Faz assim, eu não sou pai nem mãe, mas mãe, graças a Deus não. Um dia pai, com a graça de Jesus. Mas eu não imagino eu quero que você imagine, você falando assim com o seu filho. Bem aqui, o seu filho baixinho, né, ainda lá pequeno, e você falando assim para ele. Olha aqui, você é um nojento, você não vale nada, eu estou te punindo. Você quer saber uma coisa? Você não merece nada. Sabe o que eu quero que você? Eu quero que você seja destruído, porque eu não amo você. Você consegue imaginar você falando isso para o seu filho?
Se você que é mais ou menos, mais para menos do que para mais, às vezes bem ruinzinho, não fala isso para o seu filho. Agora eu quero que você imagine o pai bondoso que Jesus é, que Deus é. Ele não te condena. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Pois em Cristo Jesus, versículo 2, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A vida no pecado, na lei, é isso, gente. A vida que a gente vive dissolutamente, sem regras, vivendo as nossas próprias compulsões, as nossas inclinações, gera morte, gera inimizade. A vida na letra da lei também, porque, por outro lado, embora a lei seja boa, nós somos incapazes de cumpri-la. Nós não somos bons o bastante, e ela também gera morte, porque ela revela o mal que há dentro da gente. Mas a vida, a lei do Espírito, como está descrevendo Paulo, ele dá vida, ele gera vida e liberdade para todos aqueles que agora adentram nessa nova vida. E a gente vai continuar. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Aqui tem uma breve apresentação do Evangelho. Se você ainda não entende muito bem o que é o Evangelho, eu recomendo que você aprenda rapidamente. Tá? Primeiro, nós somos pecadores. Somos carecedores, nós somos miseráveis. Nós não temos nada de bom na gente. Você achava que tinha alguma coisa de bom em você? Eu acabei de destruir com você. É a Bíblia, tá, gente? Você amava Romanos até ontem. Começou a ler Romanos, já detesta, porque ele aponta que a gente não presta, que Deus é o único que nos salva e tudo coisa assim. Essa é a história triste da humanidade. Nós éramos bons em Adão e Eva, nós pecamos e agora nós não mais servimos para nada. Nossas inclinações são más. Então Deus nos dá a lei dele, mas nós não somos capazes porque nós temos uma fraqueza. E essa fraqueza está dentro da gente. E aí, como a lei, que é perfeita, entenda isso, não é o problema, não está na lei, está na gente. A lei que é perfeita foi incapaz. Deus então fez capaz, ao enviar o seu Filho, na semelhança de nós, a nossa semelhança, em semelhança de natureza pecaminosa, como está descrito aqui, e apresentou Ele como um sacrifício definitivo e perfeito, isso é muito importante, pelos nossos pecados. Essa é a história deprimente, mas também gloriosa da humanidade. Porque em Adão a nossa tendência, a nossa história é para baixo, é ruim, mas em Cristo, que é o sacrifício perfeito, nós temos uma nova oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E olha que interessante, ele declarou o fim do domínio do pecado. O que é uma declaração, gente? O que é declarou? É uma ordem. Eu estou ordenando, eu declaro. É definitivo. O fim do domínio do pecado. Eu não sei se isso está entrando no seu coração. Vocês estão entendendo? O fim do domínio do pecado sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Ele não tem poder sobre nós. Antes nós estávamos sob o seu jugo e fazíamos o que ele desejava, mas agora não é mais assim. Por quê? Porque ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Glória a Deus por isso. O Espírito do Senhor agora nos dá liberdade sobre essa escravidão.
E a continuação vai deixar isso mais claro. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Antes nós éramos incapazes de cumprir. Mas Deus nos torna capazes de viver as exigências, as justas exigências da lei. Em outras palavras, Ele modifica as nossas intenções, as nossas inclinações. Você agora é uma nova pessoa. Em Cristo você é uma nova pessoa. Vocês estão entendendo? Isso é extraordinário. Em outras palavras, você odiava tudo que era de Deus. Odiava orar. Agora você ama orar. O que você mais gosta de fazer é falar com Deus. Você não gostava de cantar, adorar o Senhor, levantar as mãos e estar diante da sua presença. Agora você o faz. Não como quem é forçado, mas faz de coração. Pelo menos deveria ser assim. Você tinha um desapego, a Bíblia era só uma coisa que ficava aberta na sua casa lá. Agora você lê todo dia. E todo dia você procura se moldar à vontade do que está descrito lá, do que o Espírito deixou para você. Tudo que é espiritual agora você ama, ao invés de cumprir aquelas coisas antigas. Isso fica cada vez mais claro. Ele vai dizer, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em... É uma questão de natureza, gente, é uma questão de essência. Eu tenho uma ilustração que ela é um pouquinho assim, meio grosseira, mas ela vale a pena. Aí os flamenguistas que me perdoam, né? Mas tem uma picanha coisa suculenta, gostosa, maturata, vindo lá da Argentina para você, olha que beleza. E tem lá uma carne apodrecendo, com verme, com tudo, coisa ruim. Tem o urubu tem que escolher. O que ele escolhe? A carniça. Porque isso é da sua natureza. Às vezes a gente não percebe, porque sem Cristo, todos nós somos assim. Nós desejamos coisas nojentas. Nós desejamos coisas destrutivas. Nós desejamos coisas que nos colocam cada vez mais para baixo. Isso é uma questão de essência, de natureza, de mudança de alma, de coração. Aqueles que são dominados pela natureza humana, elas tendem pelas coisas que a natureza humana deseja. É simples assim. Nós precisamos nascer novamente, mudar o nosso coração, desejar as coisas que vêm do alto, se nós pertencemos quem é do alto. E Paulo vai dizer sobre isso. Ele, apesar de tudo, ele aponta que há ainda uma luta, né? Ele falou lá anteriormente sobre o pecado que ainda habita dentro dele, mas que ele não quer mais essas coisas. Antes era a identidade dele. Antes era o que ele queria fazer, as tendências que o coração dele desejava, mas agora não é mais. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Há outra versão que vai dizer que o pendor da carne, ela é inimiga de Deus. Pendor é tendência, inclinação. E aqui ela foi traduzida como mentalidade. É muito interessante isso. A gente fala sempre aqui na igreja que a gente precisa trabalhar na nossa mente. A nossa mente, ela nos guia para as direções. Se você acreditar que você é um fracassado, provavelmente você vai seguir esse rumo. Agora, se você acreditar de fato que Cristo mudou seu coração, que você é uma nova criatura nele, então, cada vez mais você vai se apegando, cada vez mais vai se inclinando para a vontade de Deus. E esse pendor, essa mentalidade que a carne deseja é morte. Viver na carne, gente, em outras palavras, é suicídio. Suicídio. Você quer acabar com a sua vida?
Abrace tudo que o mundo oferece, tudo que a sua carne deseja, tudo que Satanás sussurra no seu ouvido, e você vai se matar. Pois a carne é, em primeiro lugar, inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Deus ele deixa muito claras as coisas aqui, na voz do apóstolo Paulo. Né? Não é simplesmente uma coisa que Deus não gosta, sabe? Aquela, assim, eu tenho uma coisa contra ali. Não, não é isso, não. A carne é inimiga, ela debate com Deus. Deus ele não suporta a maldade que há dentro da gente. Em segundo lugar, a carne nunca obedeceu a Deus e nunca pode obedecer. Há uma frase que é muito usada por aí que diz que a carne jamais converte. É verdade. A nossa carne nunca vai converter. Por isso que a gente tem que lutar contra ela e detestar ela. Em terceiro lugar, ela também não pode jamais agradar a Deus. E aqui é uma coisa interessante. Às vezes a gente pensa aqui com filantropia, com atitudes boas, vou doar aqui para o pobrezinho lá, para o mendigo, para não sei quem, enfim. A gente pensa que com isso a gente está agradando a Deus. É interessante algumas frases que a gente usa sem perceber. Nossa, a pessoa é tão legal, só falta Jesus para ela. Então falta tudo para ela. Véio. Falta tudo. A palavra de Deus diz que até mesmo os nossos mais bons atos de justiça são como trapos imundos. E assim sendo bem, ainda sutil, porque o termo é bem pesado. Até mesmo os nossos atos de justiça, nossos bons atos, eles são maculados com o mal. A carne é inimiga de Deus, nunca obedece, nunca quer obedecer, nunca vai obedecer e não pode nunca, jamais agradar a Deus. Pois a mentalidade da carne é contrária ao que Deus quer e vice-versa. Elas são completamente antagônicas. Você não pode viver metade para Jesus, metade para a carne e pensar que está tudo certo. Não tem como. O que quer que você pense que enche a sua mente vai te controlar. Se for a carne, você vai pender para a carne é só do seu Senhor. Se for o Espírito, então você vai desejar as coisas que o Espírito quer. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que aqueles que são de Cristo não vivem de acordo com a propensão ou com a inclinação da mentalidade humana. Olha só, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. É muito simples, Paulo vai dizer isso. Vocês, porém, não são controlados. Se estão sendo controlados, tem alguma coisa esquisita aí. É isso que ele está querendo dizer. E ele até fala, se de fato vocês têm o Espírito em vocês, o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, que se vive dessa forma dissoluta, irresponsável, maluca, pensando que é livre e rebelde, na verdade, não pertence, não tem parte com Cristo. É pesado, né? Desconforta, né? Mas essa é a verdade. E é muito, muito direto. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Jesus vai dizer em outra ocasião que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Sabe o que é? O céu, gente, ele não pode ser somente o nosso destino. Sabe, eu vou para o céu um dia. Não, o céu tem que ser a nossa origem. Tem que ser da onde nós brotamos, aonde nós almejamos, o nosso coração almeja. Se aqui, nesse momento, nós estamos aqui, você que está em casa, não sente prazer em adorar a Deus agora, não pense que você vai sentir alegria, vai exultar lá no céu. O céu, na verdade, é a sua origem. É de onde você tanto almeja chegar, porque aqui, se o céu não está em você agora, não vai estar nunca mais. Essa é a triste história, gente, que a gente precisa resolver. E a gente não pode resolver sem Jesus. E o apóstolo vai dizer, no versículo 10, que o corpo está sujeito à morte por causa do pecado. Ou seja, as nossas inclinações, quando a gente age conforme o nosso corpo, o que nós queremos na carne, a gente morre. Mas ele vai dizer que o Espírito lhes dá a vida. E aí, mais uma vez, o termo declarados.
né? Que legal. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Vocês foram declarados justos. Mais uma vez, o Espírito da vida, ele modifica. Vamos continuar. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. É interessante os processos que o apóstolo Paulo usa aqui. Primeiro ele vai falar de estar em Cristo. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas agora ele vai dizer que o Espírito de Deus, ou como está aqui, Jesus Cristo dos mortos, né, Jesus, o Espírito de Deus, em nós. Isso é muito importante também. Porque é uma parte somente a salvação. Uma parte da história. Às vezes a gente pensa que Jesus veio para levar a gente para o céu, e acabou. Jesus veio para nos levar sim para o céu, mas também para colocar o céu em nós. Para fazer nós completamente deles, habitar em nós. Essa sempre foi a vontade de Deus. Lembra lá no começo, no jardim? Está lá Adão e Eva, e Deus ia todo a virar do dia passear e conversar com eles. Porque Deus quer relacionamento com eles. E essa tem sido a história que Deus está tentando restabelecer desde o começo. O tempo todo Deus está querendo habitar conosco. O tempo todo Deus quer restabelecer o que foi perdido lá atrás. O próprio nome de Jesus, Emanuel, tem essa ideia, Deus conosco. Deus conosco e em nós. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, mesmo o corpo que foi vendido como escravo, como cantamos, que é sujeito à morte, o Deus que habita em nós ressuscitará, assim como ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, os nossos corpos. E então nós seremos completamente novos e diferentes do que nós somos hoje. É bonito demais, gente. É esperançoso. Nos faz sonhar com um momento glorioso da humanidade. O momento que nós realmente somos elevados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Ele vai fazer você novo, mas Ele quer, a partir de agora, começar isso em você. Mudando as suas inclinações, mudando as suas tendências, mudando tudo novo para você. E Ele um dia vai te dar assim, um corpo glorioso, um dia assim Ele vai te transformar cada vez mais. Mas esse é o momento de nós realmente voltarmos os nossos olhos para Ele, porque o Espírito está fazendo em nós. Versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A outra versão vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. É muito interessante essa tradução da revista Almeida aí. Porque ela fala constrangidos, né, como quem é coagido a agir de alguma forma. E não é assim, né, vivendo o dia a dia? Nós não somos o tempo todo convidados a agir de uma forma tal que não é mais nossa natureza. Eu fico imaginando uma pessoa que é alcoólatra passando na frente do bar. E o colega lá, o antigo amigo do bar, vai dizer: Toninho, vem tomar comigo aqui uma. E ele é convidado, e ele se sente constrangido, porque ele sempre fazia aquilo. Ele sempre ia lá beber. Mas olha só, nós não precisamos mais viver assim. A vergonha não está mais em nós por não agirmos de tal forma. Na verdade, vergonhoso é agir dessa forma. O apóstolo Paulo vai dizer que muitos de nós éramos de tal jeito, nós éramos blasfemadores, éramos não sei o quê. Mas hoje nós não somos mais assim.
Nós não precisamos mais ceder ao que a nossa carne deseja. Nós não precisamos mais viver de acordo com o que ela quer de nós. Pois como nós acabamos de ver, a carne só gera morte e inimizade. Nós não precisamos viver de acordo com como as pessoas sem Cristo vivem, como nós vivíamos no passado. Nós não precisamos sentir vergonha nem constrangimento algum por isso. Pelo contrário, nós devemos, ao invés de sentir qualquer tipo de vergonha, de constrangimento, nós precisamos guerrear. Olha só como o versículo 13 vai dizer: porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês vão morrer, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Algum momento da nossa vida, eu não sei porquê, nós paramos de guerrear. A única coisa que Deus ordena que nós façamos e matamos é nós mesmos. Eu quero que você faça um exercício agora aqui, tá? Conto com você, é uma igreja muito animada, eu sei. Quando eu falar assim, você vai falar a seguinte frase e você vai dizer o seu nome, tá? O pior inimigo que eu tenho se chama... Aí você fala o seu nome, pode ser? O meu pior inimigo se chama Jonatas. É o meu pior inimigo. Todos os dias, quando eu me olho no espelho, eu sei que eu preciso me vencer. Aquela natureza antiga, velha, que às vezes eu quero desenterrar e reviver. Quando eu passo em tal lugar, eu quero fazer. E os meus pés parecem que querem correr, como o apóstolo Paulo descreve. Esse é o pior inimigo. Eu preciso matar o velho eu. E deixar ele morto, para sempre. E jamais desenterrá-lo. Não sei se vocês já assistiram Bates Motel. A história do Norman. E a sua mãe também, que chama Norman. Que coisa interessante, né? Pois é. Ele mata a própria mãe, né? Ele é um doido da cabeça. É baseado naquele filme Psicose. É um filme antigo. E ele desenterra a mãe dele e ele fica tratando a mãe dele como se estivesse viva. Coisa de louco, né? Mas às vezes a gente faz a mesma coisa com o velho eu. Jesus matou ele. E nós vamos lá e revive e fica maquiando, fica tentando alimentar. E às vezes ele parece que até ganha vida, né? A gente precisa matar o velho eu. Mortificar, diz em outra versão, mortificar as obras da carne no corpo. É interessante que em algum momento nós paramos de guerrear. Nós abraçamos a graça maravilhosa de Jesus e Jesus entende. E nós jogamos a toalha, desistimos de lutar. E nós dizemos a seguinte frase: o pecado é mais forte do que eu. Sabe qual é o problema dessa frase? O problema dessa frase é que o foco dela está em você. Tem que dizer, o pecado é mais forte que você mesmo. A palavra de Deus diz para a gente resistir o diabo, mas fugir das tentações. Essa é a grande verdade. O pecado é mais forte que você, sim, mas você tem que tirar o foco de você. Essa frase não é bacana para você alimentar e ficar falando, não, porque o pecado é mais forte que eu. Agora, existem alguns outros que, lutam bravamente. Eu acho isso legal. Lutam bravamente. Mas sabe qual é o problema? Fracassam miseravelmente. Porque tem a seguinte frase: sou mais forte do que o pecado. Além de estar enganada essa frase, ela também tem um outro foco. O foco dela está em nós. A primeira frase, o foco está no pecado. Ela é muito forte. A segunda está em mim. Eu sou forte. Mas o que o apóstolo Paulo está falando não é nem uma coisa nem outra. Nós devemos lutar sim contra o pecado. E a frase correta é dizer: Deus é mais forte do que eu e do que o pecado. O Espírito Santo é mais poderoso do que eu, do que a minha carne e do que o pecado. Nós podemos vencer o pecado pelo poder do Espírito. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras da carne, as obras do corpo, vocês viverão. Nós não temos força em nós mesmos, mas Ele é mais forte. Eu não tenho irmão mais velho, eu acho isso interessante, mas eu gosto, e eu fico pensando como que deve ser. Um irmão, o que seja.
Imagina você estar na escola e estar levando uma surra de uns menininhos lá. Os menininhos estão dando uma surra em você o tempo todo. Aí vem o seu irmão mais velho, aparece, né, todo grandão lá. O seu irmão lá do colegial já. E aí você fica valente, você consegue se levantar. Você não fica mais prostrado, você não fica mais caído, você não fica mais derrotado, porque o seu irmão mais velho venceu no seu lugar. Ele é mais forte. Nosso irmão mais velho é mais forte. E ele nos dá a vitória. O foco não está em mim, não está no pecado. O foco está em Deus. 1 João, a primeira carta de João, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Ele está falando, venceram as coisas do mundo, venceram o maligno. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a comprovação de uma vida que realmente é guiada por Deus é continuar, insistir, persistir, lutando contra a tendência carnal e pecaminosa. Conforme o versículo 14, porque todos que são realmente guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e realmente vivem de acordo com o que Ele quer. O Espírito é interessante porque a carne ela nos controla, ela nos corrompe, ela nos destrói. Ela nos soterra, ela nos deixa prostrado. Mas o Espírito não é assim. O Espírito Santo, ele não deseja te controlar e te deixar num frenesi, num transe. Ele não é assim, ele te lidera, ele te guia, ele te conduz. Mas nunca te controla. Nunca força você, nunca te coage. Ele te lidera e ele te indica, faça isso, faça aquilo. Você está ouvindo o Espírito Santo? Você tem sido guiado pelas coisas do Espírito Santo? O seu dia a dia, como que é? Você tem tempo para falar, e aí, Deus, o que você quer que eu faça? Essas são as perguntas que nos constrangem, que nos deixam um pouco desconfortáveis. Mas essa é a grande prática disso tudo. Não adianta nada a gente vir aqui ouvir, ou falar blá 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 aqui, um monte de coisa. E no final, no nosso dia a dia, no momento de colocar tudo isso e comprovar que nós temos vivido no Espírito, nós não ouvimos Ele. Nós não damos atenção ao que Ele fala. Parece que as suas palavras são meras palavras. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, porque nós somos filhos dEle. E aqui que vai começar a ficar bem legal. E é onde nós podemos, enfim, ter algum tipo de esperança, afinal de contas, para tudo isso. No versículo 15 vai dizer, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você sabe qual é o significado de Abba, Pai? Paizinho, papai. Agora, trazendo para o português, né? Nosso brasileirão assim, nosso Brasilzão. Painho, papaizinho, e por aí vai. Ele é um termo muito íntimo de relação de uma criancinha com o seu pai. É muito bonito. Papai, paizinho. E é interessante que Deus, Ele adota a cada um de nós. O pai escolhe o seu filho. É isso que é interessante na adoção, né? A adoção acontece dessa forma. O pai escolhe o filho. É uma atitude deliberada de escolha de um pai ou de uma mãe escolhendo uma criança. Uma vez, claro que você imagine uma escola, estão debatendo sobre a adoção, e uma menina levanta a mão e fala, eu quero falar sobre esse tema, porque eu sou adotada. Todo mundo tentando explicar a adoção, e ela descreve a adoção da seguinte forma, como eu sou adotada, minha mãe sempre me disse que a adoção não é ser gerada na barriga, mas é crescer no coração. E eu acho isso bonito, porque Deus é assim com a gente. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você vem crescendo no coração dele muito antes de você existir. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Eu e você somos adotados por um Pai que nos quer muito antes de nós existirmos. O Charles Spurgeon vai dizer assim que Deus de fato só podia ter escolhido ele antes da fundação do mundo, porque depois não é possível que ele escolheria, em tom de brincadeira. Mas Deus sempre está nos escolhendo, o tempo todo está nos escolhendo. E Ele nos escolheu antes mesmo de nós fazermos o bem ou o mal, Ele sonhou com nós. Em seu coração a gente sempre foi crescendo e crescendo. E ainda sobre a adoção, é muito interessante porque a adoção não faz você menos filho do que um filho legítimo. E nem naquele tempo, no tempo em que Paulo escreveu aos irmãos de Roma. Se você é um irmão, um filho adotado, você é um irmão, assim como o filho legítimo. E tem os mesmos direitos que ele tem como herdeiro. E mais, quando um pai adotava uma criança, ele estava dizendo, em outras palavras, que você, ou no caso, aquela criança poderia sim espelhá-lo em glória e espelhá-lo assim como ele é. Eu acredito que você pode ser como eu. E o próprio Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente. Ele confirma no nosso coração que nós somos, de fato, filhos de Deus. Você ouve essa voz falando com você? Você tem essa certeza no seu coração? Ele é uma testemunha daquele momento em que você falou, Deus, eu desejo você para a minha vida. Você pode dizer que ele estava lá quando isso aconteceu? E que ele fala isso na sua alma? Ele não quer que nós ficamos mais como escravos medrosos, gente. E aqui eu gostaria de explicar isso, com uma ilustração que eu vi e me impactou muito, muito mesmo. Eu vou tentar reproduzir da minha forma. E que Deus me abençoe e nos abençoe agora. Porque assim, aquele tempo em que Paulo escreve, para alguém ser adotado era muito difícil. Uma criança ele não tinha nada, ele era quase uma pessoa, não era considerado ninguém. Ele não tinha direitos. Se um pai achasse que o filho não prestava, por qualquer motivo que fosse, ele poderia descartar essa criança. Podia matar essa criança, poderia abandonar essa criança. A criança não tinha vez. Se é criança, então eu vou pensar se eu vou ficar com você. E por qualquer motivo que fosse, deficiência física, eu queria um menino, veio uma menina, não quero. Ele poderia pegar aquela criança, levar até o lixão e colocar aquela criança. Descartar aquela criança. E se por um acaso, alguém que estivesse passando naquela rua em que a criança foi descartada, ouvisse o choro dela, e adotasse, ou pelo menos pegasse aquela criança como dela, ela tinha o direito de fazer o que quiser com aquela criança também. Se você fosse um menino, provavelmente você seria espancado, seria maltratado, mutilado e seria um escravo o resto da sua vida. Se você fosse uma menina, seria estuprada, seria judiada, machucada e vendida como uma prostituta. E seria assim também, uma escrava o resto da vida. E era assim que funcionava naquele tempo. Uma criança era descartada e a pessoa que achava poderia fazer dela o que quiser. Mas eu quero que você imagine que você é uma dessas crianças, perdida, sozinha. Você está no meio do lixo, você está no escuro, você está chorando e não tem ninguém. Sabe aquele seu pai que você pensou que te amava? Não te amava, não, ele te maltratou. Nós todos éramos filhos da ira, como diz as Escrituras. Nós éramos filhos do mal e ele nos maltratou, nos tratou como lixo e nos jogou na sarjeta. Quero que você imagine que você é essa criança, tá bom? E de repente você começa a ouvir passos pesados de um homem adulto chegando à sua direção. E você está ali, encolhido, com medo, escravo. E ele chega até você, se inclina à altura dos seus olhos, ajoelha para olhar diante de você, ele abaixa ao seu nível. Ele diz assim para você, eu te adotei. Não para ser meu escravo,
não para ser judiado, não para ser maltratado. Eu te amo. Eu dou para você o meu nome. Eu estou de braços estendidos para você. Você é meu filho. Eu tenho para você perdão. Eu tenho para você graça. Eu tenho para você uma vida brilhante. Eu tenho glória para a sua vida. Eu tenho outros irmãos para você. Eu tenho um grande irmão para você. Eu tenho vida e paz para você. Você não precisa mais viver com medo. Você não precisa mais viver como escravo. Você é filho. Você é meu filho. Sabe o que é mais impressionante de tudo? É que essa história é a história de todos os cristãos. De todos nós. De mim e de você. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Nós éramos esses filhos sem pai. Nós não precisamos mais viver de acordo com o que o pecado deseja. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Nós somos filhos. E nós podemos dizer, Abba, Pai, Papai, muito obrigado. Por isso nós dizemos paizinho, como não dizer para um amor tão impressionante como esse? Como não dizer para um pai que se abaixou ao nosso nível e se fez um de nós, e nos adotou e nos aceitou em sua família, independente de nós mesmos? Como não amá-lo? Como não desejá-lo? Como não querer abraçar o pai e não dizer paizinho? E ele se abaixou e disse, sim, você é meu filho. E ele vem dizendo isso o tempo todo, você é meu filho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, ei, você é o meu filho. Ele te ama muito. Deus não é contra você nem contra mim. Sabe quem quer te matar, fala que você não presta, é o diabo. Você precisa ter um novo pai. O mal, o mundo te abandonou, mas Jesus te ama. Ele tem o melhor para você. Ele vai continuar dizendo, se somos filhos, então somos herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participamos também de sua glória. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo tem, você também tem. Tudo que Jesus Cristo é, você também pode ser nele. Você é um irmão dele. E você é filho de Deus, se você já o tem em seu coração. Mas se você não tem, eu não quero te enganar. A condenação já está, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas aqueles quanto não receberam, esses já estão condenados. Já estão. Eu quero que você saia da condição de já condenado para nenhuma condenação há. Porque o Pai te ama. O Pai te ama. Ele nos ama. E então nós vamos participar de tudo. E vamos sofrer sim, porque Ele disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E então nós também vamos participar da gloriosa vitória junto com Ele. Então vamos dançar, gente. Vamos celebrar um dia muito melhor, onde uma pandemia não vai existir, onde dor não haverá e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Eu quero que você reflita profundamente mesmo na sua vida. Você tem Ele no seu coração já? Ele testifica com o seu espírito, Ele fala com você que você é filho dEle? Ou você não tem tanta certeza disso ainda? Pensou que estava indo bem e parece que foi tudo de mentira. Olha, tem as duas histórias lá também, né? Do filho pródigo. Ele foi para bem longe, errou muito feio, pecou pesado. Muito do Senhor. Tudo que eu faço é ruim. Tudo que eu faço, Senhor, em minha natureza é má. Eu venho te pedir perdão pelos meus pecados. Eu venho te
rogar, Pai, que o Senhor me acolha na sua família. Eu agradeço por Jesus Cristo, que veio resolver o problema do pecado. Eu agradeço pelo Pai, que aceita filhos adotivos em sua casa. E agradeço pelo Espírito, que é o selo e a confirmação de que nós somos do Senhor. Eu entrego o meu coração, eu entrego os meus pensamentos, eu entrego, Senhor, as minhas atitudes, as minhas ações. Eu entrego, Deus, os meus desejos. Eu crucifico na cruz o meu pecado. Aleluia. Eu crucifico junto com Cristo o meu passado. Eu deixo para trás o homem que eu fui. E eu agora quero ser do Senhor. O Senhor não possa abençoar a minha vida e me ajudar nessa jornada. Amém. Senhor, todos os filhos que agora, Deus, reconheceram que precisam voltar para casa, ou para aqueles filhos que estavam perdidos, Deus, que agora estão entrando na casa, que todos sejam recebidos, bem-vindos, que todos eles saibam, Deus, que o Senhor os faz santos, Pai, que o Senhor os faz novos, que o Senhor muda o coração, que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor é mais poderoso do que um dia eles foram e do que os pecados fizeram na vida deles. Nós reconhecemos a sua bondade, reconhecemos o seu amor, reconhecemos a tua fidelidade, Deus, e o teu poder. Nós não podemos viver sem o poder do Espírito. Nós queremos ser guiados, movidos e existir no Espírito. Que Ele possa nos liderar, Deus, nos guiar para as coisas do alto, para as coisas de Deus, as coisas que o Senhor tem para nós. Abençoa a tua igreja, o seu povo, a todos quando receberam o Senhor em casa, fizeram aqui agora, a todos quanto voltaram em casa, estão voltando aqui agora. Deus, abençoa eles, Pai, com a sua graça. Seja abundante, Deus. Que o diabo não tenha poder, Deus, de condenação sobre eles. Que eles não venham acreditar nas mentiras de Satanás, Deus. Mas que eles possam lembrar que nenhuma condenação há para os filhos. Para aqueles que podem dizer: Abba, Pai, Paizinho, nós te amamos, Senhor. Nós queremos amá-lo mais, porque o Senhor merece mais. O Senhor merece mais, muito mais. Abençoa, Deus, a todos nós e nos guarda na sua poderosa mão, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém.